Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Semana ValiFit com o tema Métodos de Treinamento na Musculação. E aí, você já fez o download do AvaliFit? Já entrou no site para conferir todas as funcionalidades que tem esse aplicativo? Já baixou? Já testou aí que você pode fazer isso durante 7 dias? Experimenta que eu tenho certeza que você vai gostar. Já vimos então a parte de composição corporal, antropometria e composição corporal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre métodos de treinamento na musculação. Vou passar para vocês aqui alguns métodos que inclusive você pode aplicar isso dentro do AvaliFit. E na próxima aula, o controle de carga de treinamento. Todos esses conteúdos você pode colocar na sua prática profissional com embasamento científico, que é muito importante para que você tenha credibilidade naquilo que você prescreve, naquilo que você avalia e naquilo que você controla. E é importante também que você não fique de fora do nosso sorteio que nós vamos fazer ao vivo de mensalidades gratuitas para você poder usufruir por mais tempo o AvaliFit e quem sabe fazer parte da nossa equipe de vez, porque esse aplicativo é sensacional. Sem contar que você pode também fazer parte do AvaliFit School, onde possuem vídeos exclusivos para que você possa se capacitar e tornar-se um personal de referência, um personal de destaque. Beleza? Para isso acontecer é importante também você entender sobre métodos de treinamento. A musculação hoje é uma das modalidades mais praticadas no mundo, não só pelo fitness, pela estética, pelo emagrecimento, pelo ganho de massa muscular, mas também no mundo esportivo. Uma vez que sem músculos não são feitos esportes, então nós precisamos treinar base, treinar especificidade também na musculação quando a gente olha para o modelo esportivo, o esporte de alto rendimento. A musculação é um dos esportes, é uma das modalidades, é uma das formas práticas de exercícios físicos mais interessantes que se tem. E hoje nós sabemos que a musculação ela é aplicada a todas as populações. É claro que algumas precisam de um amparo um pouco mais específico, principalmente de uma equipe interdisciplinar, mas é perfeitamente possível a prática de exercícios físicos de força na musculação por todas as populações, inclusive as populações especiais. É muito importante também, quando a gente estuda a musculação mais profundamente, é a questão dos métodos de treinamento. Hoje a gente sabe que os métodos de treinamento eles são cientificamente comprovados. Esperam-se que sejam cientificamente comprovados. Não necessariamente cientificamente benéfico, não necessariamente isso. Não quer dizer que um método, porque está num artigo científico, porque está escrito num livro, significa que ele tem benefícios por si só. Eu preciso aplicá-lo na prática, eu preciso pensar na sua praticidade entre tantas outras informações. Não é porque um estudo publicou um determinado método que esse método vai ser aplicável a todas as populações. É preciso entender todo o contexto do método de treinamento. Como você vai fazer um determinado exercício, também chamado de sistemas de treinamento ou técnicas de treinamento. Isso vai depender do livro ou do artigo que você está estudando. Mas basicamente nós falamos que um método de treinamento é uma condução de como fazer um determinado exercício. Por isso nós falamos de meios e métodos de treinamento. Meio de treinamento é onde vai ser feito o exercício ou qual exercício vai ser feito. Método de treinamento é como você vai executar um determinado exercício. Ainda não existe melhor método. O que existe é método adequado ao momento do praticante. Significa dizer que para um mesmo indivíduo em momentos diferentes, um mesmo método pode não ser eficiente em momentos distintos. Olha que maravilha isso. Por que eu digo isso para você? Porque depende da fase em que o praticante está, depende se ele está com baixa de carboidrato, com alta de carboidrato, baixa de proteína, alta de proteína, se é verão, se é inverno, se a frequência semanal do momento é 3 vezes ou é 5 vezes. Então depende de uma série de fatores, é um universo. Por isso que não existe melhor método. O que existe são os métodos adequados à sua estratégia frente àquela pessoa. Aí sim, nós podemos falar que os métodos podem ser eficazes dependendo da realidade momentânea do seu praticante. Da mesma forma que eu posso ter um mesmo método para pessoas distintas e eu ter resultados diferenciados. Isso não significa que é negligenciar a ciência. Não, muito pelo contrário, é respeitar a ciência. Porque a ciência, ela testa os métodos de treinamentos em populações muito fechadas, em populações muito restritas. Cabe a nós tentar reproduzir isso na mesma população ou tentar indagar para que a ciência continue buscando com outras populações.
Dessa forma, a gente consegue caminhar de uma maneira um pouco mais tranquila e verificar que os métodos de treinamento eles têm cientificidade, mas eles precisam de aplicabilidade. E para a gente comentar sobre isso nessa aula, eu vou trazer alguns métodos de treinamento e algumas formas de você manipular as variáveis de treinamento de força dentro desses métodos. Lembre-se o seguinte, quando a gente fala de variáveis do treinamento de força, a gente fala, por exemplo, do volume, da intensidade, do intervalo entre as séries, da frequência semanal, ordem dos exercícios, complexidade do exercício, tipo da ação muscular e velocidade da ação muscular. Nesse sentido, quanto mais flexível dentro dessas manipulações, mais interessante é o método. Não significa dizer que aquele método que ele é mais restrito, mais fechado, ele é um método ruim. Não, ele só não permite que você faça ajustes, porque o método precisa ser feito daquela forma porque existe um preceito, um conceito por trás daquele método. Agora, tem métodos que eu consigo fazer manipulações bem interessantes, como é o caso da série única e série múltiplas, porque essas próprias séries, elas são manipulações do volume de treino. Por exemplo, série única, como o próprio nome diz, é executar os exercícios com uma série só. Por exemplo, agachamento, uma série de 12, supino reto, uma série de 10, cadeira extensora, uma série de 8, puxador costas, uma série de 15 repetições. Muito interessante você fazer, por exemplo, um modelo de treino para indivíduos muito iniciantes, indivíduos com grandes debilidades funcionais ou físicas e funcionais, por exemplo, indivíduos muito obesos, indivíduos muito idosos. Você pode começar com uma sériezinha de cada agrupamento muscular, 3 a 4 vezes por semana, e depois você vai aumentando o volume pelas séries, acrescentando mais uma, mais duas séries. Ou seja, quando eu olho para as séries únicas e eu consigo fazer uma manipulação das séries, ou seja, do volume de treino, eu tenho as séries múltiplas, que nada mais é do que uma variação do volume de treino comparado à série única. Olha a diferença. A diferença é a quantidade de séries executadas. 3 de 12 para o agachamento, 4 de 10 para o supino, cadeira extensora 4 de 8, puxador costas 3 de 15. A diferença aqui foi o acréscimo do número de séries em relação às séries únicas. A musculação começou muito assim. A musculação se iniciou em fazendo uma quantidade de séries, ou sets, do inglês sets, em uma quantidade de repetições. Volume de treino. Séries e repetições na musculação é volume de treino. Enquanto que o peso, a quilagem que vai ser executada, esse exercício, nessas séries, nessas repetições, é a intensidade do esforço, é a intensidade do exercício físico. Beleza? Nós temos outros métodos também, obviamente, uma infinidade de métodos. Eu, inclusive, já escrevi um livro, já está na 2ª edição, Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, entre em contato comigo para eu disponibilizar ele para você. Aí nós combinamos direitinho a forma de envio e tudo mais. Olha só, o método pirâmide é a combinação de cargas crescentes e decrescentes associando ambos componentes de variação de carga, que você vai ver na próxima aula, carga de treinamento, controle de carga, volume e intensidade. O método pirâmide, que é o que eu vou mostrar para você agora, bem interessante a forma de você manipular a intensidade e volume, é um dos métodos mais eficientes que nós temos dentro da literatura. O método pirâmide permite uma inúmera variação, você consegue manipular isso de forma bem interessante. Existem variações da pirâmide, existem outros métodos que variaram do método pirâmide. Existem alguns autores que dizem, inclusive, que o treino na musculação é tudo pirâmide. Outros métodos que surgiram ao longo dos anos são tudo variações dos princípios da pirâmide. Para alguns autores, existe essa opinião. Bom, é claro que nós precisamos organizar muito bem isso e ver realmente como que funciona o método pirâmide. Mais interessantemente, é que o método pirâmide, ele quebra a rotina de treino. Ele é um tipo de séries múltiplas, na verdade. A pirâmide, ela é uma forma de séries múltiplas, que consiste em executar 2 ou mais séries com uma quantidade X de repetições. Porém, o grande diferencial da pirâmide é a manipulação da intensidade ao longo das séries, seja de forma crescente ou de forma decrescente. Isso é que é bacana. Isso é muito interessante. E é claro, nós temos formas de completar essa pirâmide, de fazer essa pirâmide, a crescente e a decrescente. Foi assim que nasceu, só que por causa de uma série de fatores, principalmente logística e tempo de treino, hoje se utiliza muito a pirâmide truncada crescente e a truncada decrescente. São as formas de pirâmide mais utilizadas hoje. As pirâmides crescente e decrescente, elas levam em consideração um RM. Sempre está envolvido uma repetição, a execução de uma repetição. Enquanto que a pirâmide truncada crescente e decrescente, não. Eu posso escolher uma faixa de repetições dentro de uma pirâmide para poder prescrever exercício.
Para ficar mais claro isso, então eu vou desenhar para você aqui agora uma pirâmide e vou colocar a quantidade de repetições aqui arbitrárias, ok? Ó, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. Você reparou que a cor foi modificando, a barrinha foi encurtando, justamente porque existe uma relação que ela é inversa entre o volume, que nesse caso é o número de repetições, com a intensidade, que é o peso executado. Significa dizer que para o mesmo indivíduo, no mesmo exercício, se ele executar 20 repetições, vai ter um peso X. E se ele executar 8 repetições, vai ser X mais Y. Eu vou ter um peso adicional. Por quê? Porque para fazer menos repetições, eu posso acrescentar o peso. Para fazer mais repetições, eu preciso diminuir o peso. Chamamos isso de princípio da interdependência volume-intensidade, ou da inter-relação entre volume e intensidade, como se fosse uma gangorra, onde se uma variável aumenta, a outra diminui e vice-versa. Nesse sentido, então, quando a gente olha para a pirâmide crescente, sempre vai ter uma repetição no final da pirâmide. Se for decrescente, começa-se com uma repetição e termina-se com o número que o professor prescreveu. Agora, a truncada, do ponto de vista logístico e da sua aplicação, nós utilizamos truncada. Nós selecionamos uma faixa dessa pirâmide para poder utilizar na prática, como por exemplo aqui, ó. Nesse caso, eu vou colocar para você agora uma truncada crescente. Olha lá, ó. 3 séries, primeira série, 10 repetições, descansa, vai ter um intervalo, que aí o professor vai prescrever esse intervalo. Geralmente nós utilizamos 1 a 3 minutos, mas você pode organizar esse intervalo de acordo com a logística de treino do seu aluno, ok? Fechou esse intervalo, vai aumentar o peso e vai diminuir as repetições para 8. Por exemplo, depois de um intervalo novamente, você vai aumentar o peso e fazer 6 repetições. Eu estou então crescendo a pirâmide de uma forma truncada. Eu poderia fazer qualquer número de repetições, sem problema nenhum. Agora, a truncada decrescente é o contrário. Eu vou começar com um peso maior, nesse caso aqui, ó, 8 repetições, vou descansar, vou diminuir o peso para fazer 10 repetições, vou descansar, diminuir o peso e vou aumentar para 12 repetições. Fechou o meu exercício para esse método, método pirâmide truncada decrescente. Essa manipulação é muito legal de você fazer com seus alunos. Existem inúmeras formas. Uma outra variação do método pirâmide é o método ondas, ou também gangorra, que você faz exatamente um desenho de ondas ao longo das séries. Exemplo, a primeira 10 repetições, a segunda 4 repetições, a terceira 12 repetições, a quarta 7 repetições. Você vai oscilando para cima e para baixo, como se fosse uma gangorra ou uma onda, como variação do método pirâmide. É muito legal. Claro que é bem mais estimulante no sentido de manipulação entre peso e as repetições, mas você precisa lembrar daquele retângulo que eu coloquei no começo da aula. Lembre-se da aplicabilidade do método. Se for cabível, se for permitido e se realmente tem fundamento você fazer isso, faça. Se não, utilize as séries múltiplas, 3 de 10, 3 de 11, 4 de 8, 5 de 7, enfim. Pois vai ter exercícios que não são tão logísticos assim para você trabalhar o método pirâmide. Aí que vem a experiência do professor e a necessidade de estar sempre em constante atualização e estudando, como você está aqui agora com a gente, tendo essa oportunidade de se capacitar e aprender mais sobre os métodos de treinamento. Agora aqui na tela, ó, é um exemplo de um treino de peitoral. Okay? Eu escolhi arbitrariamente também alguns exercícios, ó, supino reto com barra, o pec deck, ou voador, ou fly, aqui o crossover inclinado, e perceba como eu manipulei. Olha que bacana isso aqui. Começa com um supino reto, 3 séries, 12, 10, 8 repetições. Uma série de 12, descansa, uma série de 10, descansa, uma série de 8, descansa, sempre aumentando o peso entre as séries. Vai lá na barra e aumenta a intensidade de acordo com o nível do aluno, se vai ou não vai até a falha. Quem determina isso é você, professor. Sem contar o intervalo entre as séries, é claro que eu deixei aqui livre, mas você pode utilizar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, isso depende da logística e também, é claro, do fracionamento de treinamento. Agora, aqui no Pack Deck, eu optei de fazer também uma pirâmide truncada crescente, porém com um volume menor. Aqui eu tenho um volume de 30 repetições, aqui eu tenho um volume de 24 repetições, então ele vai fazer com peso absoluto maior aqui, né? Já no crossover, olha que bacana, 3 séries, 12, 9, 6. Eu consigo navegar numa mescla entre esse com esse. Começa com 12 e termina com 6, aumentando o peso ao longo das séries. Agora, um exemplo de truncada decrescente, ó,
Supino, 3 séries. Primeira, 6 repetições, tira peso, diminui, descansa, descansa o intervalo que o professor prescreveu. Vai para 10 repetições, tira peso, descansa de novo. 14 repetições para fechar. Olha que massa isso também aqui no Pack Deck, ó. 3 séries, 8, 10, 12. E aqui no crossover eu deixei bem fechadinho, ó. 8, 9, 10. Coloquei um volume de treino bem próximo um do outro. Então você percebe aí um exemplo de treino de peitoral com as duas pirâmides. E se você já percebeu, dá para mesclar, né? Você pode misturar os dois. Fazer o supino reto, por exemplo, séries múltiplas, 4 séries de 12. Aí no Pack Deck você faz uma pirâmide truncada crescente, como está aqui, ó, 3 séries 10, 8, 6. E no crossover você faz uma pirâmide truncada decrescente, como está aqui. 3 séries, 8, 9, 10 repetições. Tá vendo? Só com o método pirâmide a gente consegue variar e consegue estimular e motivar o praticante de muitas maneiras. Sem contar que nós estamos falando aqui só do exercício de peitoral. Imagina todos os exercícios que tem, sem contar outros que tem do próprio músculo peitoral maior. Beleza? Agora vamos falar sobre o método bisset e o método trisset. Bom, são métodos bem interessantes que visam a consistência de contração e o aumento do volume de treino. O bisset nada mais é do que você executar 2 exercícios em sequência, sem intervalo entre um e o outro. Você faz o primeiro e o segundo na sequência. E só depois desse segundo exercício é que você vai dar um intervalo para o seu aluno. O aluno vai ter um intervalo que também você precisa prescrever. Já o trisset consiste em 3 exercícios em sequência, sem intervalo entre um e outro. Então faz 1, faz 2, faz 3 e aí descansa. E você pode retornar mais 1 ou 2 ou 3 séries. Aí fica a seu critério de acordo com o volume de trabalho que você quer que o seu aluno ou a sua aluna realize. O bisset e o trisset pode ser executado com qualquer número de repetições, em qualquer exercício. Essa é a real para você. É claro que você precisa organizar muito bem o volume de treino, mas a priori é isso aqui. Pode ser qualquer exercício, qualquer número de séries, qualquer número de repetições. Só que tem algumas considerações bem bacanas que nós trouxemos aqui para vocês. Olha só. Em primeiro lugar, o bisset pode ser feito para o mesmo grupamento muscular, assim como o trisset, é claro. Pode ser feito também para agrupamentos musculares diferentes e também para agrupamentos musculares diferentes e alternado por segmento. Aí, claro, você precisa entender um pouquinho de anatomia para pegar bem essa ideia, mas é bem tranquilo de entender e você vai sair dessa aula entendendo tudo sobre isso e como você pode manipular. Vamos lá? Ó, eu trouxe exemplos aqui para você. Mesmo grupamento muscular, bisset, puxador costas, remada abaixo. Qual é o grupamento muscular? Dorsais ou costas. Aqui eu dei um exemplo de 12 mais 12. Faz 12 repetições aqui no puxador, sai do puxador, vai para o remo e faz mais 12 e aí sim dá o intervalo. Aí sim você vai dar o intervalo. Você pode fazer mais uma, mais 2 séries, mais 3 séries, sem problema nenhum. Tem profissionais que invertem a ordem dos exercícios. Faz, por exemplo, 2 séries. A primeira começa com puxador, a segunda começa com remada, segue o jogo. Tem professores que prescrevem 3 séries. Só que num dia começa com puxador, termina com remada. Quando esse aluno repetir esse treino ao longo da semana, começa com a remada e termina com o puxador. Aí são opções para melhorar o equilíbrio do peso dos exercícios. Mas isso é um detalhe refinado que você precisa ver na sua prática. Para agrupamentos musculares diferentes, olha que legal. Um agonista e antagonista. Aqui eu tenho a rosca bíceps e aqui eu tenho a extensão na polia, extensão de cotovelo ou tríceps na polia. Tanto faz aqui o cabo, se for uma corda, se for um cabinho reto, não tem problema. Foca no método, ok? Foca no método. 10 repetições mais 10 repetições. Acabou 10 repetições, descansa e aí repete essa sequência quantas séries foram prescritas. Para agrupamentos musculares diferentes e alternado por segmento, em primeiro lugar, segmento inferior, segmento superior, dividido pelo corte transversal da biomecânica. Então aqui olha o que eu fiz, ó. Começa com o supino, segmento superior, e fecha com o stiff, segmento inferior. 8 repetições de supino, mais 8 de stiff, descansa. Ou seja, eu tenho a possibilidade de fazer um bisset dessas 3 formas que estão na tela para você agora. Bacana, né? Eu desafio você a fazer então a prescrição com todos esses modelinhos, mas com outros exercícios, com as séries completas, com os intervalos também. Coloca na sua prática se é que você já não faz isso, ou se já fazia e faltava abrir um pouco mais a sua cabeça sobre isso aí, ok? O trisset também funciona da mesma forma, ó. Mesmo grupamento muscular, peitoral, supino, back deck e crossover. 8 mais 8 mais 8.
O trisete tem um detalhe, como vai ser feito 3 exercícios na sequência, você precisa tomar conta com o volume de treino, que são as repetições nesse caso, para que não fique uma série muito longa. Se você colocar 15, por exemplo, 20 repetições, vai ficar um volume muito alto. Então cuida bem com isso. A minha sugestão é você ficar mais próximo das 10, 12 repetições, até menos se você conseguir, para não extrapolar tanto assim o volume. Grupamentos musculares diferentes, olha que legal. Um de costas, um de bíceps e um de tríceps. 6, 6, 6. Aí você pode trabalhar com um pouco mais de peso, porque as repetições são menores. Bem interessante. Alternado por segmento, olha que massa. Leg press 45, segmento inferior, vai para um superior puxador costas e fecha com o stiff, segmento inferior. 10 mais 10 mais 10, você tem um volume aí de 30 repetições dentro de uma série, fragmentado em 3 exercícios. Muito interessante, extremamente estimulante. Mas lembre-se que o bisete e o trisete, eles aumentam o volume de treino e você precisa muito bem equalizar isso. Até porque, no caso do alternado por segmento, se você reparar, eu tenho 2 de inferior e 1 de superior. Então aqui eu vou ter um leve desequilíbrio. Se isso for proposital, tudo bem. Se você quer aumentar o volume de treino dos segmentos inferiores, tudo bem. Mas se não for proposital, se você quer equilibrar, o que você precisa fazer? Eu preciso, então, equalizar isso. Ou eu faço um outro trisete com 2 de costas e 1 de membros inferiores para equilibrar, ou eu posso fazer já o equilíbrio nas repetições. Posso trabalhar 10 aqui, 20 aqui e 10 aqui. Dessa forma, eu tenho um volume igualitário. Porém, eu não tenho uma intensidade relativa igualitária, porque 20 repetições eu vou ter que diminuir o peso. Fica muito ligado nisso, tá vendo? É uma ciência muito interessante a musculação, o treino de força. Como que você pode manipular as variáveis do treinamento. Quando a gente olha para intensidade, quando a gente olha para volume, intervalo entre as séries, eu posso olhar esses modelos aqui, assim como o bisete que eu mostrei para você, e pensar o seguinte: aumentar ou diminuir o intervalo, aumentar ou diminuir a velocidade das ações musculares nos exercícios, enfim, aí você precisa organizar bem isso. Bom, agora é o seguinte, eu vou mostrar para você modelos de treino com base nesses métodos que eu mostrei nessa aula para você. Séries múltiplas, bisete, trisete e a pirâmide. Mas olha só, já quero deixar claro para você que é claro que é só um exemplo, é apenas para você entender a estrutura, o esqueleto, como que a gente raciocina a prescrição do treinamento. Não é para você pegar isso e colocar e reproduzir sem refletir. A gente chama de reprodução irrefletida, né? Não, não é para isso. É para você raciocinar toda a estrutura da prescrição do exercício e como você encaixa os métodos. Reforço para você, existe uma infinidade de métodos, eu trato isso no meu livro, você pode ir no meu canal no YouTube, que tem muitos métodos de treinamento lá para você assistir, sem contar os testes físicos que você pode desenvolver, e ainda dentro do AvaliFit você pode fazer tudo isso. Tudo isso você pode fazer dentro do AvaliFit. Então, pega essa ideia aqui, ó. Supino reto, 3 séries de 12 repetições. 1 a 2 minutos de intervalo. Supino inclinado, 3 séries. Primeira série, 20 repetições. Descansa entre 1 a 2 minutos, aumenta o peso, faz 15. Descansa, aumenta o peso, faz 10. Sempre esse descanso aqui, por exemplo. Saiu do supino inclinado, vai para o pec deck. 3 séries. Pirâmide truncada decrescente. Começa com 8 repetições, descansa. Aqui eu coloquei de novo 1 a 2 minutos. Aumenta as repetições, diminui o peso, descansa, aumenta as repetições, diminui o peso. Fechou a musculatura de peitoral? Vamos então para tríceps. Olha lá, tríceps testa, 3 séries de 12 repetições, intervalo até 2 minutos. Séries múltiplas. Aqui no francês, 3 séries, 20, 15, 10. Pirâmide truncada crescente, também com 1 a 2 minutos de intervalo. E aqui tríceps polia, 3 séries, 8, 10, 12, pirâmide truncada decrescente. Aqui, por exemplo, é um modelo de treino em que consiste a realização dos exercícios para peitoral e para tríceps braquial. É um treino, por exemplo, da semana. O que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu trabalhei com séries múltiplas, pirâmide truncada crescente e pirâmide truncada decrescente. E fiz uma espécie de espelho, só que, claro, mudei o grupamento muscular. Testa, francês e polia, que são aí exercícios para o tríceps. Eu fiz o seguinte, então. Primeiro exercício de peito e tríceps, séries múltiplas. Segundo exercício, peito e tríceps, pirâmide truncada crescente. E o último exercício, peito e tríceps, pirâmide truncada decrescente.
É dessa forma, então, que nós prescrevemos esses modelos. Mas eu quero que você raciocine aí. Eu quero que você raciocine comigo o seguinte. Eu poderia fazer, né? É sempre legal a gente discutir isso, né? Eu poderia fazer o primeiro exercício, pirâmide truncada decrescente, o segundo, fazer séries múltiplas, ou seja, inverter os métodos. Eu poderia fazer peitoral, só pirâmide, e tríceps, só séries múltiplas. Também é uma proposta de você fazer. Outra coisa legal é você manipular a intensidade com séries múltiplas, mudando a quantidade de repetições entre os exercícios. Exemplo, aqui o teste, ó, tá 3 de 12. Você poderia fazer 3 de 12 aqui, 3 de 10 aqui e 3 de 8 aqui. Não chega a ser uma pirâmide, é claro, porque eu não tenho aumento ou diminuição da intensidade dentro do exercício. Mas eu trabalho cada exercício com uma intensidade específica relacionada à porcentagem de 1 RM. Isso é muito legal também. Então eu estou abrindo aqui a tua cabeça, o teu olhar 360 para a musculação. São formas bem legais de você fazer, extremamente aplicável à sua realidade prática. Tranquilo então? Agora eu vou mostrar para você, aqui nessa tela, um exemplo bem legal. Pega essa ideia aqui, ó, onde eu vou juntar esses métodos de treinamento, você vai gostar muito. Tenho certeza que se você nunca viu e se você está estudando agora musculação, está aprendendo o mundo da musculação, você vai gostar. Olha só, imagine um treino de membros inferiores e deltoide ou ombro. Então vem comigo, ó, agachamento rack, 3 séries, 12, 10, 8 repetições com 1 a 2 minutos de intervalo. Qual é esse método aqui? Método pirâmide crescente truncada, truncada crescente. Primeira série, 12 repetições. Descansa 1 a 2 minutos, aumenta o peso, faz 10 repetições. Descansa 1 a 2 minutos, aumenta o peso, faz 8 repetições. Fechou? Então aqui eu coloquei uma pirâmide truncada crescente, agachamento rack. Stiff, olha que massa. 3 séries. Primeira série, 9 repetições, descansa 1 a 2 minutos, aumenta as repetições, para isso você vai ter que tirar um pouquinho de peso da barra, descansa de novo após completar 12 repetições, aumenta o número de repetições para 15, para isso tem que ir lá de novo tirar um pouquinho de peso da barra, para fechar o stiff. Pirâmide truncada decrescente. Aumenta as repetições, diminui o peso. Saindo do stiff, cadeira extensora. 10 repetições. Fechou? Você vai fazer 10 repetições cadeira extensora. Quando acabar a cadeira extensora, você vai lá e faz mais 10 de mesa flexora. Bisete. Bisete, agonista e antagonista. Um focado mais na parte anterior do quadríceps e outro mais focado na parte posterior do quadríceps. E os dois exercícios são monoarticulares. Inclusive, se você tiver aquela cadeira que é dupla, faz extensão e faz flexão, que aí seria a cadeira flexora, faça também. É show de bola. Tem academias que tem esse aparelhinho um do lado do outro. É só você sair de um e ir para o outro. Você consegue fazer isso também. Intervalo, 1 a 2 minutos. E aqui eu coloquei para esse exemplo 3 séries. 3 séries. Então, após 1 a 2 minutos de intervalo, repete. Vai lá na cadeira extensora, faz 10, vai para a mesa flexora, faz 10, descansa e aí volta e completa a terceira série. 10 extensora, 10 flexora. Muito show de bola, um treino completo de membros inferiores. E o deltoide, ó, desenvolvimento, pirâmide truncada crescente. 12 repetições, descansa 1 a 2 minutos, aumenta o peso, faz 10, descansa novamente, aumenta o peso, faz 8. Saiu do desenvolvimento, vai lá para remada alta com barra. Coloquei aqui remada alta com barra, você pode colocar na polia também, é claro. E olha que show aqui, ó. 3 séries, primeira de 9, aí vai descansar, tira peso, faz 12, descansa, tira peso, faz 15. Percebeu que eu espelhei? Fiz a mesma coisa que eu mostrei nas telas anteriores. Eu espelhei, ó, primeiro exercício de cada um, pirâmide truncada crescente. Segundo exercício de cada um, pirâmide truncada decrescente. E agora, imagina o que vai acontecer. Pega essa ideia, ó. Elevação lateral, 10 repetições. Elevação frontal, 10 repetições. Descansa após a elevação frontal nesse exemplo. Faz 3 vezes, completa o treino. Está completinho o treino de membros inferiores e o de deltoide ou de ombros na mesma sessão de treino. E eu usei tudo aqui com vocês. Método pirâmide truncada crescente, método pirâmide truncada decrescente e também o bisete. Só que o seguinte, você pode fazer um trisete também se você quiser, acrescentar mais um exercício aqui no caso desses dois e mais um exercício aqui no caso desses dois, também fica muito legal.
Basta você colocar isso na sua prática, basta você perceber o volume de treino que o seu aluno está naquele momento. Nesse sentido, meu querido amigo personal trainer, minha querida amiga personal trainer, mostrei para você aqui métodos bem interessantes, eficazes, que você pode distribuir ao longo das semanas nos treinamentos do seu aluno. No AvaliFit você consegue fazer tudo isso com muita praticidade, com fotos, com imagens, com vídeos, e você pode encaixar os métodos bisete, trisete, pirâmide, séries múltiplas, drop set, você consegue fazer esses métodos de uma forma muito eficiente na palma da sua mão. Então não perde essa oportunidade, testa grátis o nosso aplicativo, participa do nosso sorteio, vai que você é sorteado para poder fazer parte da nossa equipe por um período maior e realmente transformar a sua vida profissional e melhorar os seus atendimentos online e os seus atendimentos presencial. Sem contar que você tem todo o suporte da nossa equipe com você o tempo todo, além do AvaliFit School para você estudar, se capacitar e ser um personal de destaque, que vai ser referência aí na sua cidade e no seu estado. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço. Tchau! Aqui nós já estamos na área do personal, né? Vamos acessar aqui a parte de treinos. E aqui vamos escolher então um novo treino para esse aluno, uma aluna do sexo feminino. O nome do treino, aí você pode dar o nome que você quiser. Então vamos colocar aqui treino iniciante, peso do corpo. Treino disponível para ser copiado, essa opção você pode deixar se você faz um treino mestre, um treino modelo, ou você pode replicar para outras pessoas do mesmo grupo, né? Mulheres nessa faixa de idade, iniciantes. Caso contrário, não. Esse treino é para determinação de carga inicial. Esse aqui é muito importante para você determinar as cargas. O aluno está começando com você não sabe a quantidade de pesos que ele está levantando, como está o condicionamento, então você pode fazer essa determinação de carga inicial também, não é esse caso, que é um treino básico, né? Observação, você pode colocar algumas coisas relacionadas ao exercício, como prestar muita atenção na descida, na subida, subir controladamente e descer bem devagar. Ok? Então, assim, para dar uma ênfase maior no movimento, mas aqui fica à vontade, você pode colocar o que você quiser. Copiar treino, né? Se você quiser copiar outro treino, você copia. Caso contrário, não, esse aqui a gente está criando, então vamos lá, vamos criar o treino. Vamos fazer aqui 3 exercícios só para vocês verem como funciona e como é simples, né? Então a gente pode começar aqui, ó, vamos começar aqui com o exercício de pernas e glúteos. Eu clico aqui, escolho o grupo muscular, escolho o exercício, vamos ver agachamento em 2 tempos, ok? Adiciono, já está aqui o meu exercício, vou verificar se é esse mesmo, dou um check-out aqui no... Perfeito. Vou aqui para a série. Se eu quiser, por exemplo, uma série, eu posso colocar uma série com 15 repetições, a carga vai ser o peso do corpo, 30 segundos, e posso colocar também mais uma série, ok? Coloco aqui, digamos, foi demais, 2 séries com 18 repetições, carga 0, 45 segundos. Então já está pronto o meu treino de agachamento. Vamos colocar mais um exercício? Vamos colocar aqui um exercício para peito. Vamos escolher flexão de braços no solo com apoio, né? Iniciante, adicionar, já está aqui, vamos confirmar se é esse mesmo. Perfeito, flexão de braços com apoio. E esse aqui eu vou colocar direto 2 séries de 15 repetições, só isso, 45 segundos, vou colocar 60 segundos, ok? E vamos fechar com mais um exercício de pernas, vamos colocar aqui um afundo alternado, né? Que aí também já aumenta um pouquinho o gasto calórico, adiciono, e vamos colocar aqui, ó, 3 séries, com 12 repetições cada perna. Aqui vamos colocar 45 segundos. Observem também que cada exercício, ó, ele tem um campo de observação. Então, se você quiser fazer uma observação específica para o exercício flexão de braços, por exemplo, manter a cabeça alinhada com o tronco. Aqui no afundo, por exemplo, afundo, mantenha o peso do corpo na perna da frente. Então, assim, você pode usar as observações para cada exercício, além de observação geral que você coloca aqui em cima. Então, é um programa bem fácil, simples
e já está criando o nosso set. Vamos só verificar aqui se o exercício é o mesmo. Sim, perfeito. Se quiser dar uma conferida para ver se, olha, é esse mesmo que eu quero. Então, assim, tá bem fácil, bem simples. Perfeito. E agora a gente vai ver como fica a área do aluno. Você confirma o teu treino e para aparecer aqui na ficha do aluno, o que você vai fazer? Ó, você volta aqui, aí o treino do dia, digamos, dia 24. Dia 24, escolha o treino, ó, você já coloca aqui treino iniciante, fechou. Então o que você pode fazer? Pode colocar no dia 24, pode colocar no dia 26, aí você vai escolher. De repente, se você quiser fazer mais um treino para esse aluno, um treino aeróbio, um treino de circuito, você pode criar esse treino, montar e você vai escolhendo aqui o dia e colocando. Simples, fácil e rápido de usar, gente. E com controle, você tem os controles de cargas, né? Então fica algo feito com individualizado, com personalização mesmo de treino, personal trainer com treino que dá resultado. Use o Avalifit, você vai ver a diferença e o ganho de tempo na montagem dos seus treinos. Oi pessoal, agora a gente vai ver como é que o aluno vê o treino, né, no Avalifit. Então o aluno acessa lá pelo celular, abre o treino dele e aqui a gente vai ver, ó, tem o calendário, né, com os dias de treinos, ó, tem treino, treino, treino. Então vamos abrir hoje, né, hoje o treino dele é esse. Ele vai clicar em iniciar o treino e aqui ele vai ver quais são os exercícios, séries, repetições, né, tem o vídeo do exercício se ele quiser ver como é que é o movimento, né, mas de uma forma mais precisa, tem a foto também. Então é muito prático. Conforme ele vai fazendo os exercícios, ele vai ticando que já está concluído, né? Então o personal ele vai ter ideia de quanto tempo o aluno levou para fazer o treino. As informações são todas registradas na hora. Aqui, ó, ele também tem o chat, ele pode colocar uma mensagenzinha, o treino foi ótimo, ou personal, eu estou muito cansado. Ele dá um feedback por aqui também ou alguma dúvida que ele tenha. E aqui, quando ele termina o treino, ele vai finalizei o treino. Ele vai responder qual foi a percepção dele, né? Como é que está o controle de carga do ponto de vista dele. E aí ele vai marcar, por exemplo, se teve treino aeróbio, ele vai marcar que, foi bem fácil, o treino aeróbio foi fácil. Nesse caso aqui foi um treino mais de resistência, ele vai colocar como é que foi. Foi muito pesado, foi muito fácil, um pouco difícil, vamos, digamos que um pouco difícil, ok? E aí ele já responde. Quando ele responde, o personal já tem, olha, foi gravado com sucesso e o personal já tem lá automaticamente em tempo real a percepção do esforço do aluno. E aí ele vai poder fazer os ajustes, aumenta a carga, diminui carga, né? Conforme o resultado que ele tem da percepção da carga interna. Então, gente, uma ferramenta útil, muito útil para o controle de carga, para você garantir mais resultados para o seu aluno. Venha para o Avalifit e faça treinos de sucesso, muito sucesso.